bizarro de um imigrante no meio da rua, jogar um cara no chão, subir em cima dele e tentar decapitar ele com a faca. Isso aí foi o estopim. Cara. Então, assim, depois disso, começou essa revolta. Começou o pessoal a tacar fogo em casa, tacar fogo em carros. Eles começaram a revoltar. Eles começaram a revistar as pessoas que estavam entrando e saindo da cidade para ver se a pessoa era imigrante ou não. Assim, infelizmente, essas são as consequências de uma política imbecil de esquerda, que agora é o primeiro-ministro Keir Starmer, de basicamente fingir que a realidade não é a realidade. O Keir Starmer, o covarde que ele é, ele teve a oportunidade de resolver isso. Ele poderia sim. Esse aqui é um dos cortes das lives do canal O Bastião. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal e também de deixar o seu comentário aqui embaixo. Ó, Qual? confissão de Daniel Vorcara. Calma aí, deixa eu abrir no meu aqui, que eu não Tá. estou vendo. Inclusive tem questão do Reino Unido também, né? Que é bom falar. Esse do Reino Unido é massa. É porque, assim, eu tenho alguns autismos. Um deles é ocasionalmente puxar notícias internacionais. Eu sei que não chama muita atenção, porque a maioria das pessoas não acompanha, mas eu gosto de acompanhar porque eu gosto, eu acho legal. É os meus hiperfocos aí. Aí de vez em quando eu acabo jogando notícia aí. Pois é. Inclusive eu dei um repost em algumas coisas sobre isso aí no meu Twitter. Daniel Vorcar confessa pagamento de propina a Ciro Nogueira e PT Baiano. O banqueiro Daniel Vorcar, dono do Banco Master, decidiu mudar radicalmente sua estratégia de defesa e apresentou uma nova proposta de delação premiada que atinge em cheio a cúpula de diversos partidos políticos. Basicamente, ele percebeu que a PF não estava para brincadeira e falou: eu vou ter que contar se eu quiser me livrar disso aqui. E ele, como playboy que é, ele quer se livrar disso. Blá blá blá, fala que parou de ser um fruto de mera amizade e benesses aberto com pagamento de propina. O que a gente tem que descobrir é o que eram esses pagamentos, para que eram, isso é o mais importante, assim. Eu não falou ainda, não vi nenhum lugar falando sobre. Esquema bilionário envolve o senador Ciro Nogueira, o vice dos sonhos do Flávio, o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, e integrantes do PT da Bahia. Pois é, amigos. Oh, que coisa Nova boa. versão apresentada aos investigadores, o Orcar afirma ter pago propina ao ex-governador Cláudio Castro para garantir que a SEDAI, Estatal Fluminense de Saneamento, e a Rio Previdência, Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Estado, fizessem aportes milionários nos cofres do Banco Master. É exatamente aí que entra o nome de Antônio Rueda. Fontes apontam que o cacique do União Brasil teria sido responsável por indicar a antiga diretoria do Rio Providência, que autorizou as transações bilionárias. O É. Antônio Rueda eu acho que não tinha aparecido ainda, mas nada me surpreende, né? É um cara do Centrão. Sabe uma coisa que eu vi hoje, Aleph, que não deu pra colocar no boletim? Eu vi Hum. um vídeo do Nicolas admitindo que. Ele admitiu que ele pegou voo com o Vorcar. Ah, eu vi isso aí. Tem como você colocar Não, e ele esse vídeo falou, na. tá com inveja. Ah, eu vou colocar mais pra frente. É muito loucura o que tá acontecendo, assim. E se for pra Esse prender caso aí todo mundo. do Rio Prévio aí é literalmente roubo de aposentadoria de servidor público do Rio de Janeiro. Rio Prévio foi literalmente isso. O Vorcaro abocanhou, através do Master, grandes fatias aí da Previdência de servidores do Rio. É isso. Com Cláudio Castro, agora sabemos, né? Quer dizer, possivelmente, supostamente, Cláudio Castro está envolvido nisso daí. Eu vou procurar aqui o vídeo do Nicolas Ferreira a respeito disso. E assim, nessa notícia aí, tá todas as coisas que ele falou pra PF que aconteceu. No caso, tipo assim, eu paguei dinheiro pra isso, pro Ciro Nogueira pra ele fazer isso. Eu paguei dinheiro pro PT da Bahia pra ele fazer isso. Mas assim, eu acho que é mais. Eu não acho que é só isso aí que tá aí, sabe? Eu acho que tem muito mais e tem muito mais pessoas. Talvez o Vorkar ele percebeu que ele não vai conseguir sair dessa sem entregar ao menos algumas pessoas. Ele tá tentando agora selecionar quem ele vai entregar, talvez. Eu acho que ele não chegou nem perto de entregar todo mundo que tá nisso aí. Pois é, tô procurando aqui o Nicolas falando. Cara, mas assim, é sensacional, porque a galera bolsonarista, né? Eles simplesmente perderam o pudor completamente. Eles mentem descaradamente. E é loucura, assim. Os caras simplesmente admitem que estão andando com o Vorkari como se não fosse nada. Fazendo. Você tá com inveja de eu ir no voo do Vorkari? Aqui, ó, peguei aqui o vídeo. Você não tá conseguindo ver não, né? Não, mas pode botar aí que eu já sei o vídeo. Parece uma página de Tá. fofoca. O Nicolas é literalmente a Choquei da direita. Vou colocar aqui. Deixa eu
coisa que tem pra falar aqui, presidente, de mim é: pegou voo no jatinho do Vocaro. Tá com inveja, é? Tá com inveja porque, assim, quando eu peguei, pegou o voo no jatinho do Vocaro. Ele era criminoso? Tinha alguma coisa? Então, assim, pode falar. Agora, se eu começar, e vou falar baixinho aqui, ó, se eu começar a citar os apelidos da lista de Odebrecht, presidente, fique em paz, presidente. Eu sei que é difícil. Vamos ouvir o deputado. Eu sei que é difícil ouvir a verdade. Calma. Falta ainda 7 minutos ainda de Nicolás. É. Ah, não. Tá com som. Ah, tá. Enfim. Acabou o vídeo aí. Nicolas Ferreira. Eu tava com minha aba mutada, eu achei que tava sem som. Tá com som. Mas é isso, cara. A direita bolsonarista tem que defender isso aí. Tem que falar assim, ô, andei com o Vorcara, é isso aí. E beleza. É uma batalha inglória de bolsonarista ficar defendendo esse tipo de gente, cara, influenciador de direita que tá no Congresso Nacional. Então, o que se tem para orgulhar agora na direita é o cara andar em jatinho de banqueiro corrupto, e o que se tem para se orgulhar na esquerda é ministro andando aí usando avião da FAB que mal tem gasolina para pagar os próprios custos. Não, aeronáutica, assim, né? A desculpa é muito idiota. É assim, mas ninguém sabe que ele era bandido. Pô, cara, não vai colar isso aí. Assim, o cara simplesmente andando em Brasília com um banco fajuto. Um banco fajuto simplesmente faturando bilhões, contrato com todo mundo. Cara, me desculpa, é uma desculpa muito fajuta, é muito idiota. Eu não acredito, ser bem sincero, eu acredito que talvez o próprio Nicolas, quando estava andando com o Vorcara, não sabia. Talvez ele não sabia. Mas ele tem culpa também, justamente porque olha os caras que ele tá andando, com o Flávio. Pô, o cara anda com o Flávio. Aí o cara que provavelmente o Flávio indicou pra ele fazer alguma coisa, sei lá, pegar doação, conversar. Aí ele vai achar que esse cara que o Flávio mandou é um cara honesto, sabe? Assim, ele é um passapanista pra esse tipo de bandidagem e ele é cúmplice desse tudo desse esquema, sabe? Ele sabe, não cúmplice penalmente falando, eu não sei nem se ele tá envolvido, eu acho que não. Mas, tipo assim, ele tá vendo a roubalheira acontecendo, ele sabe que tá acontecendo e ele finge que não vê. Esse é o ponto. Penalmente, eu acho que talvez ele não tenha feito nada, mas ele é cúmplice moralmente falando do que tá acontecendo ali. É o Nicolas Ferreira, legalmente o cara tá, tranquilo. Porém, como você falou, ele sabe de todos os podres que acontecem ali ao redor dele e o envolvimento de todas as pessoas que estão ali ao redor dele. Só que... esquemas. Mas é tipo assim, você está com o Al Capone. Você anda junto com o Al Capone. Você não sabe de nada que o Al Capone tá fazendo, mas você tá andando com o Al Capone. Entendeu? Exatamente isso. Todo mundo sabe que o Flávio é bandido. O Nicolas, ele é muito esperto. Ele tá limpo e ele vai continuar limpo por um tempo, porque ele tem que chegar a hora de pegar todo o público bolsonarista pra ele. Então ele tá esperando o momento de abocanhar. E, cara, essa mudança radical que vai acontecer esse ano, nas eleições desse ano e talvez do próximo ano, talvez inclusive impeçam o crescimento que o Nicolas poderia ter. Porque se a transferência de votos que iria acontecer do Bolsonaro para Nicolas Ferreira foi impedida por uma terceira força maior, cara, a gente pode dar adeus aí tanto para bolsonarismo, quanto para Nicolas, não como um agente político, mas como alguém com potencial, por exemplo, para ser candidato à presidência da República em um futuro distante, né? Enfim, e assim, vai restar, ele vai ter que virar de esquerda, então ele vai ter que ir contra um governo de direita para ele conseguir mais existir. Ele pode se declarar homossexual se quiser, alguma coisa assim. Precisa declarar? Não faria afirmações. Assim, tô só fazendo graça com ele, mas assim, eu não duvidaria, sabe? Aqueles tweets antigos dele são os tweets antigos esquisitos. condenam muito. Mas, tipo assim, eu não vou zoar ele por causa disso aí, não. É muito baixo. Mas... Peraí, deixa eu ver a altura do meu... Tá normal o meu microfone? Não precisa disso pra zoar o Nicolas, ele só é... Alô, teste, 1, Cara 2. Tá normal? Enfim, eu queria... A gente tá nos últimos 11 minutos, eu queria que você fizesse um recap aí da questão do Reino Unido rapidão. De como que as coisas chegaram nessa situação aí, né? Cara, basicamente, a gente tem no Reino Unido uma crise migratória muito, muito, muito intensa.
que é natural que isso aconteça quando você tem duas culturas muito diferentes convivendo em um espaço que há muitas rupturas, há muitas diferenças de cultura e essas diferenças não estão conseguindo se integrar. Então, assim, você tem vários escândalos de violência, pessoas vindas de outros países completamente, assim, sem nenhuma noção de civilidade, basicamente cometendo crimes à esquerda e à direita, sem parar. E as leis são muito lenientes, as pessoas não são punidas pelos crimes, justamente porque o cara é refugiado e tal. Mas o que aconteceu no Reino Unido foi uma coisa bizarra, tanto que rendeu um post do Rupert Lower, que é um dos deputados do Reino Unido, que formou o Restore UK, que eu falei que esse novo partido, que basicamente está se propondo a lutar contra a imigração, ele colocou um post falando assim, é o suficiente. Deu 64 milhões de visualizações. Porque aconteceu um caso bizarro de um imigrante no meio da rua, jogar um cara no chão, subir em cima dele e tentar decapitar ele com a faca. Isso aí foi o estopim. Então, assim, depois disso, começou essa revolta. Começou o pessoal a tacar fogo em casa, tacar fogo em carros. Eles começaram a revoltar. Eles começaram a revistar as pessoas que estavam entrando e saindo da cidade para ver se a pessoa era imigrante ou não. E assim, infelizmente, essas são as consequências de uma política imbecil de esquerda, que agora é o primeiro-ministro Keir Starmer, de basicamente fingir que a realidade não é a realidade. O Keir Starmer, o covarde que ele teve a oportunidade de resolver isso. Ele poderia simplesmente ter mandado as pessoas embora. Mas não. Teve que esperar dezenas de pessoas morrer. O Rupert Lowe, inclusive, está fazendo um documentário sobre... Eu não posso nem falar isso em live, mas coisas que grupos específicos fazem contra crianças. E grupos de imigrantes organizados que fazem coisas com crianças. Então, assim, deixou escalonar um nível que as pessoas simplesmente falaram chega. E não que está certo, eles não estão certos em sair tacando fogo em tudo, queimando o carro, não estão, é tudo errado. Mas assim, cara, chega uma hora que as pessoas cansam. E imagina você não poder sair de casa com medo de alguém fazer isso com você, ou com seu filho, ou com sua filha. Sabe, assim, é uma coisa bizarra. E esse covarde não faz nada. Não manda as pessoas embora. E o que o Keir Starmer faz nessa situação? Ele promete rigor máximo contra os manifestantes. Cara, que loucura é essa, mano? Sabe, assim, beleza. O cara pegou um molotov, tacou fogo na casa de alguém, beleza. Penaliza esse cara, tá tudo certo. Mas e os caras estão causando esse caos? Sabe, assim, não tem lógica. É você ter o seu país sendo engolido por dentro por um grupo que quer destruir o seu país e você vai ser punido por resistir. Não dá. Pois é, não foi o único caso recentemente, né? Teve o assassinato de uma moça, teve o assassinato de um garoto, né, que foi esfaqueado e a polícia prendeu ele lá, o cara, ele tava com uma cor completamente pálido de perda de sangue, o menino, falando que tinha sido esfaqueado e a polícia foi lá, chamando ele de racista, prendeu ele e ele morreu. Ele simplesmente faleceu depois de ser esfaqueado por um imigrante de uma cultura específica lá que fica com uma faca amarrada no cabelo, com um punhal de 30 centímetros de lâmina que esfaqueou o garoto. Isso aí, cara, mostra o quanto que a gente tem oportunidade aqui, pensando no Brasil, né? O que está acontecendo com o mundo, na verdade, é que o terceiro mundo está bem estagnado, no nosso caso, está estagnado, e o primeiro mundo está virando o terceiro mundo. O que está acontecendo no Reino Unido é barbárie, assim, é um desastre o que está acontecendo ali. É um caos ali, não dá pra viver nesse país. Você não sabe se você volta pra casa de noite, sabe? Virou até um meme, o shanking, que é o esfaqueamento da rua, virou meme, shanking. Tipo assim, você tá no Reino Unido, você vai tomar uma facada, virou meme, de tão loucura que virou lá. E assim, o primeiro mundo está virando um local de terceiro mundo. E nós aqui no Brasil temos soluções muito simples para os nossos problemas. O que o Reino Unido tem de problema que é muito mais difícil que o nosso? Eles têm uma somatória de uma população estrangeira que não está compatível com sua cultura entrando no país, ao mesmo tempo que eles têm um problema de fecundidade absurdo. Então assim, eles estão ferrados, eles têm um problema muito grande para resolver. Porque eles precisam de imigrantes. Eles precisam de bons imigrantes para popular o país. De imigrantes que vão obedecer à lei, respeitar a lei e ordem. É isso que eles precisam. Mas eles não estão fazendo esse filtro. Estão simplesmente deixando um caos rolar. No nosso caso é muito mais simples. É matar bandido. Tipo assim, os problemas do Brasil não são nada complexos quando você para por olhar. São difíceis de solução? Claro. Mas não são difíceis de solução porque